da pesquisa Genial Quest, divulgada ontem e que mostra que o presidente Lula lidera todos os cenários eleitorais, tanto de primeiro como de segundo turno. Vamos acompanhar aqui no telão. Vamos lá. O primeiro cenário do primeiro turno mostra Lula, do PT, com 36% e na frente de Flávio Bolsonaro, do PL, e também de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Cada um com 23% e 9%, respectivamente, na intenção de votos. Depois aparece Ratinho Júnior, do PSD, com 7%, Ronaldo Caiado, do União Brasil, e Romeu Zema, do Novo, estão aí na sequência com 3% e 2%, e que são porcentagens menos expressivas. Estão Aldo Rebelo, também do Democracia Cristã, e Renan Santos, do Missão, ambos com 1%. 7% ainda estão indecisos e 11% dos entrevistados vão votar branco, nulo ou não vão comparecer. Vamos mudar agora e trazer um outro cenário, considerando um segundo cenário em primeiro turno. Tarcísio de Freitas sai da disputa. Então, entre Lula e Flávio, o petista sai na frente com 35% e o bolsonarista fica com 26%. Ratinho Júnior fica em terceiro lugar com 9% e depois estão Zema e Aldo Rebelo com 3% e 2% respectivamente. O Renan Santos continua com 1%, aumenta um pouquinho a porcentagem ali de indecisos, 8%, e 12% de votos branco, nulo ou que não vão votar. Já no terceiro cenário dessa pesquisa, saem da disputa Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior e Romeu Zema. E fica entre Lula e Tarcísio, que é também o atual presidente, sai na frente e fica com 39%. Nesse cenário, aumenta um pouco ali a vantagem do presidente Lula, contra 27% do governador de São Paulo. Em terceiro, aparece Ronaldo Caiado com 5%, depois Renan Santos com 4%, Aldo Rebelo com 3%, indecisos mantém 8% e branco, nulo ou não vai votar, 14% dos entrevistados responderam por essa opção. Agora, vamos aos cenários do segundo turno. Até então, tudo que nós trouxemos é um cenário com nomes para o primeiro turno. Vamos mudar para segundo turno e como fica uma disputa entre Tarcísio e Lula. 44% ficam com o petista e 39% com o governador de São Paulo. Desde agosto do ano passado, Tarcísio, ele tem se aproximado de Lula nas intenções de voto, segundo a Quest. 13% vão para votos brancos, nulos e também abstenções. E o número de indecisos diminui, despenca para 4%. Num cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula fica com 45%. Aumenta um pouco ainda a vantagem do presidente Lula em caso de reeleição. Flávio Bolsonaro aparece com 38%. O bolsonarista também se aproxima do presidente nas intenções de voto desde agosto do ano passado. 15% poderiam escolher entre brancos, nulos e abstenções. E o número de indecisos cai ainda mais, chegando a 2%. Lula também fica na frente de Ratinho Júnior, com 43%, contra 36%. A mesma coisa dos anteriores. Lula tem perdido levemente a dianteira desde agosto de 2025. 17% querem votar branco, nulo ou uma abstenção e 4% de indecisos. Vamos mudar agora de novo a nossa tela e trazer Ronaldo Caiado. A folga para o atual presidente é maior, 44% para Lula e 33% para o governador de Goiás. Também teve uma leve queda na distância entre os dois desde agosto do ano passado. Brancos, nulos ou abstenções sobem para 19% e 4% de indecisos. Contra o governador de Minas Gerais, a diferença é ainda maior que na disputa contra Caiado.
Lula aparece com 46% e Zema com 31%. A diferença se manteve basicamente a mesma desde agosto. Teve uma aproximação entre os dois em novembro, mas janeiro fica com uma leve queda para Zema. 54% dos entrevistados afirmaram que conhecem e não votariam no presidente Lula. 43% conhecem e votariam. 3% dizem não conhecer o candidato. 55% não votariam no senador Flávio Bolsonaro. 34% votariam e 11% dizem não conhecer o candidato. Já Tarcísio de Freitas tem a menor rejeição dos três, de 43% que não votariam, mas também tem a menor aprovação, apenas 26%. E 31% dizem que não conhecem o candidato. Por último, vamos falar da aprovação do governo Lula. A atual gestão é desaprovada por 49% dos entrevistados. A gente está vendo que tem uma sequência, considerando desde maio de 2025, uma sequência de queda em relação à rejeição do governo, né? O quanto é desaprovado o governo do atual presidente, chegando em 49%. 47% aprovam. Então, também teve uma alta de maio, oscilando até chegar em 48% e agora em 47%. A aprovação também vem subindo desde maio. A Quest entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 8 e 11 de janeiro, em 120 municípios. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos agora, então, voltar a conversar com a Vitória, que é mais um cenário na corrida presidencial. Vitória, podemos resumir todos esses cenários com uma vantagem em primeiro turno do presidente Lula aos outros nomes. Também podemos trazer em segundo turno essa vantagem, porém, a gente, quando olha a rejeição do candidato no segundo turno, trazendo candidatos que não são nem Flávio Bolsonaro e nem Tarcísio de Freitas, a gente pode chegar à conclusão de que uma porcentagem de eleitorado não quer de jeito nenhum o presidente Lula novamente no poder. Eu queria que você trouxesse uma análise para a gente de todos esses números e índices. Pois é, Luara, conversando ontem tanto com aliados do presidente Lula no Palácio do Planalto, no PT, também com aliados do governador Tarcísio de Freitas, a principal interpretação desses números é a seguinte: não existe espaço para uma terceira via, para uma candidatura que seja de centro. Essa pesquisa mais do que provou que estará junto com o presidente Lula no segundo turno um candidato que seja totalmente apoiado e chancelado por Jair Bolsonaro, provando que o bolsonarismo continua forte. Apesar do ex-presidente estar preso, apesar do ex-presidente passar por todos os desgastes, a família Bolsonaro ainda tem força. E aí a gente diz que é o candidato que seria apoiado por Jair Bolsonaro, porque quando o Flávio Bolsonaro está na disputa junto com Tarcísio de Freitas, ele está muito melhor do que o governador de São Paulo, porque o eleitor entende que Flávio Bolsonaro é o candidato de Jair Bolsonaro, porque o ex-presidente já teria declarado ele como seu substituto. Quando Flávio Bolsonaro sai da disputa e fica apenas Tarcísio de Freitas, o eleitor entende que o governador de São Paulo seria o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, seria o representante do bolsonarismo. Então, veja, qualquer um dos dois que fosse o representante do bolsonarismo da oposição é o que teria mais chance de avançar para o segundo turno. Isso desmonta a possibilidade de outros governadores de centro-direita que estavam tentando chegar num segundo turno
como, por exemplo, a gente viu aí Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná, Romeu Zema, de Minas Gerais, e também o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, do União Brasil. Então, são 3 governadores que tinham uma proposta, apesar de ser de direita, uma proposta de ser uma opção diferenciada, o que a gente chama de terceira via, de trazer, de tirar a disputa da polarização. No discurso desses 3 governadores, principalmente, existe sempre uma defesa de fugir da polarização, nem Lula, nem Bolsonaro. Mas o que essa pesquisa está mostrando é que justamente o eleitor brasileiro continua na lógica polarizada, continua na lógica de ou Lula ou Bolsonaro. Então, não adianta um candidato se defender como sendo de centro, se defender como não sendo nem Lula nem Bolsonaro, porque as chances dele serão baixas. Claro que daqui para até a eleição muita coisa pode mudar na forma como os candidatos de centro fazem a campanha. Se a campanha for muito bem feita, eles têm chance, claro, de avançar, principalmente Ratinho Júnior, que aparece aí em um dos cenários com até 9%, mas muito dificilmente ele avançaria o suficiente para um segundo turno com o presidente Lula, a não ser que Jair Bolsonaro declarasse apoio a Ratinho Júnior ou a um desses governadores da centro-direita. Esse é o principal cenário, a principal conclusão apontada pelas fontes com as quais nós conversamos. Eleição continua polarizada, o Brasil não mudou apesar da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir daí, os resultados favorecem muito Flávio Bolsonaro por mostrar que entre ele e Tarcísio de Freitas, ele teria mais chances de avançar. Mas isso, é claro, porque ele já se configura como um substituto quase que oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas isso dá a chance para os aliados de Flávio Bolsonaro utilizarem isso como argumento de que os partidos de centro e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, devem apoiá-lo, porque ele é realmente a opção mais viável. E daí a gente entra naquela outra apuração que contamos aqui ontem no primeira edição, de que o governador Tarcísio de Freitas estaria cauteloso, esperando o momento certo para declarar um apoio explícito a Flávio Bolsonaro. Essa pesquisa ajuda Flávio Bolsonaro a mostrar, provar para o governador Tarcísio de Freitas que ele tem viabilidade eleitoral, assim como também para os comandantes ali de partidos de centro. Só um último ponto é que, de fato, o segundo turno, aí sim pode ajudar na defesa de Tarcísio de Freitas como candidato da oposição da direita, porque ele é o que tem mais chance, se aproxima mais do presidente Lula. No entanto, essa decisão vai ficar a cargo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lara. Vitória, é uma decisão importante que o ex-presidente Jair Bolsonaro, com os seus aliados, também com o presidente do PL, Odemar da Costa Neto, eles vão ter que tomar essa decisão de qual vai ser o nome para conseguir captar a maior quantidade de votos, já que o presidente Lula segue à frente em todos os cenários. E ainda chama a atenção, como você bem destacou, o segundo turno, a vantagem de Tarcísio de Freitas em relação a Flávio Bolsonaro nessa disputa e também aquele índice de 11% de pessoas que foram entrevistadas que afirmaram não conhecer Flávio Bolsonaro. Então, precisa também, talvez no período de campanha isso mude, mas 11% do eleitorado é um número bastante considerável e que eles precisam pensar nessa estratégia, já que o ano de eleição, o ano já começou e eles precisam anunciar um nome e estar alinhados. Agora, se sair mais um para o mesmo lado político, pode prejudicar o outro nome que até então aparece mais forte.